Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O seu emprego de hoje vai abordar uma profissão que faz parte da área da saúde, né? Um grupo de profissionais aí que atua na linha de frente da saúde. A gente vai falar sobre o técnico em enfermagem. E para conversar com a gente sobre isso, nós convidamos a Valdívia. Valdívia, tudo bem? Obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Bom, então eu já vou começar te perguntando o que faz o profissional técnico em enfermagem? Técnico de enfermagem, ele tem uma abrangência muito grande. Ele presta serviço na área da enfermagem, sempre supervisionado por um enfermeiro superior, que é o enfermeiro-chefe da gente. Ele pode ter vários campos para atuar, no caso de hospital, em várias clínicas, terapia intensiva, centro cirúrgico, e ele presta os cuidados ao paciente mesmo, diretamente ao paciente. É aquele profissional da linha de frente ali do dia a dia mesmo, né? É o de frente com contato direto, é um dos profissionais que mais tem contato direto com o paciente mesmo. Pode ver, eu imagino que a profissão do técnico de enfermagem é uma profissão antiga, né? Não é uma profissão nova. Então, como que a gente pode diferenciar, para quem está assistindo aí, procurando uma opção de carreira, como que a gente diferencia o técnico de enfermagem para o enfermeiro? Quais são as diferenças aí na teoria, na prática? Então, o enfermeiro, ele tem que ser graduado, né? Ele é bacharelado e faz uma faculdade, ele tem que ter bacharelado, e ele supervisiona o serviço do técnico e dos auxiliares. Ele gestiona, gerencia o setor. O enfermeiro, ele faz uma faculdade de 5 anos. O curso técnico são 2 anos, e o enfermeiro, ele atua. Ele pode fazer especialização em terapia intensiva, saúde coletiva, centro cirúrgico, em feridas, que é o tratamento das feridas, tá? O enfermeiro, ele é responsável por alguns serviços específicos, como passagem de sonda nasointeral para alimentação, a sonda vesical de demora, e entre outros, como laboratórios, UBS, ele supervisiona a UBS, junto aos técnicos de enfermagem. O técnico de enfermagem responde ao enfermeiro, e ele também é capacitado e habilitado a fazer vários curativos, alguma coisa. Nesse tipo é o enfermeiro quem faz. Uhum. Eu acho que uma dúvida de muita gente que se interessa aí pela profissão é como que é o período de formação, né? Você comentou que o técnico em enfermagem é um curso de 2 anos, então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que são esses 2 anos, o que o aluno vai encontrar, se é matéria prática, teórica, estágio, como que funciona esse período? Então, ele começa na escola, né? Tem os 2 anos, tem a parte de que ele vai estudando lá a matéria, só o conteúdo, que ele vai estudar clínica médica, como que faz, o que se faz em uma clínica médica, saúde coletiva, saúde mental, ele tem uma noção de tudo, ele vai aprender na teoria tudo isso. Ele vai estudar ética, legislação, ele vai para um estágio, para a área prática, acompanhado de um professor, no caso o enfermeiro, que é o professor, e ele vai abranger todos os campos. O técnico de enfermagem ainda faz estágio UTI, em outros setores que o auxiliar ainda não faz. E assim, por exemplo, a questão do estágio. O estágio, ele é obrigatório no técnico É de enfermagem? obrigatório, Como sim, que ele é obrigatório. funciona o estágio? A escola, eles direcionam os alunos para determinada escola que eles já tenham um campo aberto, eles já têm uma parceria com um determinado hospital, que a escola e o hospital vai naquele dia, naquele horário, o professor encaminha os alunos, forma um grupo de 6 alunos em média, e vai para determinado setor. Aí o professor vai e acompanha os alunos naquele determinado setor. Na sua opinião, qual que é a importância dessa vivência prática mesmo do estágio? É a primeira vivência que a gente realmente tem, se aquilo vai. Porque a prática é uma coisa. Quando você entra em campo de estágio, você já vê quais suas preferências. Ah, eu gostei mais desse. Porque a gente tem que ter aquela preferência para cada setor também. É uma profissão que requer muito amor, muita dedicação, mas
tem que ter aquela empatia do setor. Cada um gosta de um determinado setor, sabe? Valdívio, você comentou com a gente aí no começo do programa que o enfermeiro ele faz especializações em determinadas áreas, né? E como que funciona então para o técnico de enfermagem? Porque eu imagino que ao longo dos anos de profissão vocês tenham que se reciclar, adquirir novos conhecimentos, porque isso é muito importante em qualquer profissão. Então, para o técnico de enfermagem, como que é isso? Tem especializações, cursos que podem ser feitos ao longo da carreira? Tem sim. Cada um vai especializando naquela área que a gente vai se adaptando mais, vai se especializando. Mas tem especialização em quimioterapia, hemoterapia, que é o banco de sangue, tem centro cirúrgico, que tem terapia intensiva, saúde do trabalho, maternidade, que é gerada mais para a saúde da mulher, do aleitamento materno. A gente sabe que para qualquer profissão que a gente escolhe, o importante é a gente se identificar e gostar daquilo que a gente está fazendo, né? Uhum. Mas também é importante a gente ter alguma habilidade que tenha a ver com a profissão. Então, na sua opinião, quais são as principais habilidades que é importante uma pessoa ter para ser um técnico? Por exemplo, ela vai ter que lidar com as pessoas, então ela tem que ter um bom relacionamento, tem que ser comunicativa, tem que ter paciência. Tem a questão do sangue, né? Tem muita gente que fala, não posso ver sangue de jeito nenhum, não posso ver agulha. Então, qual que é o perfil de quem vai trabalhar nessa área? O técnico de enfermagem, como qualquer outra profissão, mais ainda tem que ser uma pessoa muito comprometida, porque o horário de trabalho requer um comprometimento, né? E você vai lidar com a fragilidade do outro, né? Você vai lidar com a doença do outro, você tem um familiar ali que está angustiado pela doença do outro, você vai tratar diretamente a pessoa, e cada ser são diferenciados, né? Cada dor, cada pessoa lida com a doença, com a dor diferente, né? A gente tem que ser muito comprometido, tem que ter muita proatividade. Você vê o que vai, tipo assim, você já prevê o que está acontecendo, o que vai acontecer, para você ter uma, tipo assim, eu vou ter que fazer tal coisa antes que aconteça, você já tem que ter essa proatividade. Ter empatia, você sentir a dor do outro, você colocar no lugar do outro, e você entender que realmente não é fácil estar ali, você depender de uma outra pessoa para cuidar, para te medicar, para dar seus cuidados mais básicos que a gente faria em casa. Tem que gostar muito de cuidar. O ato de cuidar no técnico de enfermagem é o tempo todo, né? A gente tem que lidar com cuidado mínimo, porque a pessoa que está ali, ela é muito fragilizada. E eu falo nesse caso fragilizado de o ato de cuidar, que no momento eu trabalho numa UTI, e a gente que tem que prestar todos os cuidados, os mínimos cuidados são a gente que presta para o paciente. Eu acho que é interessante a gente lembrar que quando a gente fala numa situação de doença, a pessoa ela não está no melhor momento dela, digamos assim, né? Ela está ali por uma dor, por uma cirurgia, por uma necessidade. Então, assim, ela está ali precisando de cuidados e também precisando de atenção, né? Então, acho que é aí que entra a questão do profissional. E na parte prática, tem alguma coisa que é muito importante? Por exemplo, se você tiver dificuldade de lidar com sangue, com coisas do tipo, eu acho que já é um alerta que essa profissão não serve para você, né? Em partes, porque um profissional técnico que vai trabalhar numa UBS, numa sala de vacina, ele não vai nem ver sangue. Mas a gente que vai, uma urgência, emergência, aí já vai do estágio que você vai se adaptando em cada área. Tem maternidade, tem especialização em maternidade, neonatal. Cada pessoa vai se vendo aptidão para cada setor mesmo, para cada área que gosta mais. Eu acho uma coisa interessante que você comentou com a gente é que o técnico de enfermagem ele pode trabalhar em várias opções diferentes. Então, eu queria falar um pouquinho agora de mercado de trabalho, né? Por exemplo, pode trabalhar num hospital, pode trabalhar num hospital privado, num hospital público, pode trabalhar em clínicas, em UBSs. Como você comentou também, pode trabalhar, por exemplo, na casa, sendo um cuidador de idoso ou um cuidador de uma pessoa que está acamada
por algum motivo naquele momento. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente quais são os lugares que esse profissional pode trabalhar, porque o mercado de trabalho é grande, né? É bem amplo, bem diversificado, né? Você trabalhar dentro de um hospital, você tem a correria de um hospital, a gestão de um hospital é diferente. Você trabalhar numa UBS, às vezes o cuidado de um paciente em casa, que você falou, que é o home care. O funcionário trabalha só com um paciente, você tem a rotina do paciente, você chega, você consegue manter uma rotina ali, na profissão do técnico. Eu vou chegar, vou dar o banho, vou medicar, vou dar assistência para aquele. No hospital, você já tem aquela correria, né? Porque tem as emergências, tem as intercorrências que acontecem. A gente tem todo um plano de assistência, de rotina, mas que às vezes intercorrências podem mudar um pouquinho a nossa rotina, né? E tem em laboratórios, o técnico também ele trabalha, banco de sangue, né? Que é as hemoterapias. Tem diversos campos que podem ser estendidos, né? Você acredita que a profissão ela ainda tem bastante espaço para quem quer ingressar? Porque muita gente escuta falar que existem profissões do futuro, mas eu creio que na área da saúde isso não vai mudar. A gente não vai deixar de ter médicos, não vai deixar de ter enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, como que você vê o futuro do técnico de enfermagem? Eu creio que é uma área que vai sempre crescer, e no momento que a gente está vivendo, a gente está precisando de muitos técnicos, né? Abriu o campo demais com a pandemia, ampliou todos os hospitais, né? Clínicas, tudo está bastante, a abrangência está muito grande. E no futuro, para quem quer entrar no isso, mercado. E no futuro a gente vai precisar de muito, precisar de bastante gente comprometida, que queira mesmo trabalhar, que se coloque mesmo no lugar do outro, que goste. Depois que, às vezes você começa, eu gosto de ver tal, o pessoal indo de branquinho para o hospital, mas às vezes a realidade não é essa. E para ser um bom técnico, você tem que saber lidar com as emoções, ser comunicativo, porque às vezes um paciente precisa de uma conversa, porque às vezes a dor dele é uma dor sentimental, às vezes você precisa de uma solidão, conversa, né? Uma solidão, além da dor que a pessoa tem, as angústias que a doença traz, né? Você saber conversar com o paciente, você saber tem que trabalhar em equipe. Além de você trabalhar com o ser humano em si, você ainda tem sua equipe, você tem que saber lidar com a sua equipe, porque cada ser ali é diferente. Para um bom funcionamento do dia a dia, você tem que ter uma boa, trabalhar sim, em equipe para poder andar mesmo o serviço, porque não é fácil você trabalhar com a dor do outro, ainda ter os colegas, ter tudo uma engrenagem ali. Embora tenha um mercado de trabalho aí bem amplo, como você comentou, né, com várias opções, o hospital, a clínica, o home care, muita gente tem curiosidade para saber como que é a rotina de um técnico de enfermagem. Então, por exemplo, vamos imaginar um hospital, que eu acho que é mais fácil para quem está nos assistindo aí tentar imaginar aqui junto com a gente. Conta um pouquinho para a gente como seria a rotina de um técnico em enfermagem em um dia dentro de um hospital. Então, o dia, vou falar mais sobre o dia, né? Porque a rotina do dia ainda é diferente da rotina da noite. Porque o dia a gente chega, tá lá os pacientes para a gente cuidar, a gente tem que ter a rotatividade de planejamento. O paciente vai de alta, o paciente vai para exame, porque o enfermeiro fala assim, o paciente tem tal exame. A gente tem que preparar o paciente para o exame, a gente tem que encaminhar o paciente para exame. Tudo é o técnico de enfermagem. Então, a gente tem que chegar num paciente, tem que dar os cuidados, que é o banho, curativos, sinais vitais, verificar os sinais vitais. O uso de medicação é a gente que administra, a gente tem que conferir as medicações que vêm encaminhada da farmácia para a gente. Então, tudo. Às vezes falta medicação no momento, a gente tem que solicitar a medicação novamente, a gente tem que conferir todos os certos ali, que a enfermagem tem vários certos ainda, medicar certo, hora certa, e vários certos. A gente tem que manter toda essa rotina, essa preparação. O paciente que está de alta, a gente tem que encaminhar o paciente de alta para receber o novo paciente.
tem que fazer a gestão tudo da liberação do leito para a equipe da limpeza, comunicar o enfermeiro quanto às intercorrências que está tendo, né? Tudo isso faz parte de uma rotina que a gente planeja lá no começo do plantão. Bom, então acho que a primeira coisa que fica bem claro aí para quem está assistindo é que não pode ter preguiça em momento algum, porque é muito trabalho, realmente. É E uma muito coisa trabalho. importante é que a gente está lidando com a vida de outro ser humano. Então, assim, um erro, uma falta de atenção pode resultar num problema grande, né? Pode sim. O erro, a gente pode tanto atrapalhar a continuidade do tratamento do paciente, quanto levar um paciente à morte, né? E não é isso que a gente quer, né? A gente quer reabilitar o paciente e devolver ele para a família, com saúde, com reabilitado, né? Melhor que ele chegou ali, né? Com certeza, muito melhor. A gente quer ele reabilitado para o mercado, né? Para a sua família, porque a gente fala, o paciente é o amor de alguém, né? E tem sempre alguém esperando. Ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem um filho, tem uma esposa, um irmão, sempre está ali esperando ele. Então a gente tem que reabilitar ele para a volta com o convívio familiar e para a sociedade. Exatamente, né? Por isso que o profissional de saúde ele tem que ser realmente muito valorizado, porque é muita responsabilidade na mão de vocês para que as pessoas possam receber todo esse cuidado, toda essa atenção num momento tão difícil e tão fragilizado que é o momento da doença, né? Eu queria te perguntar o que você considera que são os principais desafios da carreira de um técnico em enfermagem. Isso falando de uma forma geral. Desafios tanto em relação ao mercado de trabalho, ou desafios até físicos, emocionais, né? Fala um pouco para a gente aí sobre essa parte. Então, os desafios do técnico aí. A nossa cidade ainda é uma cidade que ainda tem campos bons, né? Que a gente ainda tem bastante material, a gente não sofre com a infraestrutura dos hospitais, que ainda tem infraestrutura, mas no modo geral, o técnico de enfermagem ainda sofre bastante com desvalorização do mercado de trabalho, o salário ainda é bem defasado, tem muitos hospitais que a gente mesmo vê em televisão, vê tudo, e a falta de infraestrutura do próprio hospital. O hospital não tem a infraestrutura para suportar o paciente, a gente não consegue. Como que a gente vai trabalhar se não tem nem como fazer? Falta de materiais, falta de tudo. Mas relacionamento interpessoal também, que às vezes é bem defasado, falta comunicação com o técnico de enfermagem, sabe? Do enfermeiro, médico, vai tudo uma hierarquia e até chegar o técnico, às vezes é o último ele que está ali cuidando diretamente, às vezes não é o último a saber o que vai acontecer, né? Eu queria que você falasse também sobre a questão emocional. Vocês, infelizmente, acredito que em alguns momentos precisam lidar com a morte, inclusive, estar ali cuidando de um paciente por determinado tempo e chegar num plantão do dia seguinte, aquela pessoa não está mais ali, né? Então, acredito que isso também é um desafio. Pelo menos para mim seria um grande desafio a superar numa carreira como essa. E como que é isso para vocês? Não, é um desafio muito grande, mas a gente é tudo uma questão de empatia mesmo, de colocar no lugar do outro. Às vezes a gente chega, vê o sofrimento, às vezes se coloca no lugar. É uma pessoa que tem os filhos da mesma idade dos filhos da gente, os pais da mesma idade dos pais da gente. Nossa, é o pai de alguém que tem uma situação. Às vezes a gente vê a morte assim, nossa, é uma fatalidade mesmo, né? A gente fica muito triste, dependendo da coisa, quando não tem muito, assim, quando o paciente já é idoso, está sofrendo, aquela postergação, sabe, de sofrimento, às vezes na cabeça da gente é um descanso, sabe, um alívio, você vê que tirou o sofrimento do paciente e da família, mas na maioria das vezes é muito sofrido para a gente, é muito triste, a gente está ali cuidando às vezes cuida semanas, né? Aí no outro dia a gente chega, tá aquele vazio, né? Nossa, não tá mais aqui. E se a gente sente, a gente se coloca. Imagina a família, né? Como tá em casa, né? Que tristeza. Exatamente. Bom, para a gente encerrar o nosso bate-papo hoje aqui, então, queria que você deixasse
alguns conselhos, algumas dicas para quem assistiu a gente aqui hoje no Seu Emprego, se interessou pela profissão de técnico de enfermagem, né? De repente, um conselho para a pessoa procurar um profissional que já está trabalhando, tirar mais dúvidas, conhecer um pouquinho mais. Para quem assistiu a gente e se identificou e pensou, poxa, de repente pode ser a profissão certa para mim. Quais são os conselhos que você deixa? Faça um bom curso, né? Procure uma boa escola, faça um bom curso, seja uma pessoa comprometida, se especifique, se especialize, né, numa determinada área que goste, tenta trabalhar em equipe. Se você vê que é uma pessoa que é bastante comunicativa, que tem empatia pelo sofrimento do outro, que você seja uma pessoa comunicativa, que você, não um comunicativo de falar demais, mas um comunicativo assim, de saber ouvir, né? Aí você já está num bom caminho, né? Uma boa técnica aí seria uma pessoa que interagisse com a dor do outro, que você seja atencioso, que você sabe ouvir, que você sabe falar na hora certa, que você sabe lidar com as emoções, justamente com da perda, né? No momento de perda, a gente tem que saber lidar, porque se a gente começar nesse mundo só vendo o lado negativo, que é da morte, do sofrimento, a gente também vai ficar bastante cansado psicologicamente. Exatamente. Bom, eu acredito que esses conselhos todos foram bastante úteis aí para quem assistiu a gente, né? A área da saúde, como a gente comentou, é um setor que sempre vai ter espaço para novos profissionais. Então, fica uma dica aí que é importante para quem está procurando e se identificou com a área. É um bom momento para estudar, para se formar, para se capacitar e está sempre ao longo do tempo aí se aperfeiçoando no dia a dia para se tornar um profissional cada vez melhor, né? E eu te agradeço muito, Valdívia, por ter participado com a gente aqui hoje, ter contado um pouquinho da rotina, do dia a dia do técnico de enfermagem, por ter compartilhado um pouco também das suas vivências aqui com a gente no nosso programa. Foi um prazer, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Bom, é isso então, gente. O Seu Emprego de hoje fica por aqui, mas você continua com a gente acompanhando a programação aqui da TV Câmara. E a gente se encontra na próxima. Até lá! E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.